Então, bom dia a todos. Só mesmo para abrir este momento agora de trabalhos e deixar-vos uma pequenina nota. Primeira, de me congratular convosco pela vossa presença, apesar do tempo ser, digamos, pouco convidativo. Está vento, chuva, enfim, tudo a dizer, fica em casa. E apesar disso, estamos aqui, o que é um bom sinal. Sinal de compromisso, também sinal deste querer estar com os outros nesta construção e a partir do tema que nos é proposto para a reflexão. Só recordar o quê? A constituição de equipas de animação pastoral, o que quer que seja, e vamos ver o que são, na expressão da vida da Igreja, da nossa Diocese, não é uma, diria, recomendação, não é facultativo, não é uma opção. Foi-nos proposto que fosse o caminho a seguir. Com outros aspectos, do ponto de vista desta participação, de estarmos envolvidos, de nos sentirmos comprometidos, uma igreja sinodal, uma igreja que faz caminho, que escuta, que está aberta, tudo isto, não quero adiantar nada que o Padre Rodolfo vá dizer entretanto, mas a natureza da igreja faz que nos envolvamos, com que nos envolvamos. Foi-nos indicado no início deste ano, no final, antes do verão ainda, e depois no final com mais alguma concretização, a forma de nos organizarmos para os próximos tempos, territorialmente, em termos de comunidades, os arciprestados, as unidades pastorais. E essa nova realidade, que responde ou procura, queremos que responda aos tempos de hoje, tem de ter também novidade nas suas estruturas, na forma de estar, na forma de ser, nos compromissos assumidos, na forma como cada cristão, independentemente das responsabilidades, se vai posicionando, nas atividades que vai assumindo. E isto é um caminho a desbravar. Não há caminho feito, sabemos. Mesmo as equipas de animação pastoral têm muitas configurações, todas elas são possíveis. É importante que existam como motor dinamizador da vida pastoral de uma comunidade, agora mais alargada, diria, das nossas unidades pastorais. E, portanto, este é o caminho. Quanto mais resistência tivermos a fazer este caminho, mais dificuldade vamos ter em que as comunidades possam avançar de uma forma mais nítida, mais clara e mais assumida. E as resistências são nossas e são muitas. Sabemos, não faz parte do nosso histórico de ação, não faz parte da nossa vida, digamos, eclesial, comum, tem alguma novidade, nunca assim foi, ou então sempre assim foi, e, portanto, nós resistimos naturalmente. O convite, se calhar, que vos deixava era que este dia pudesse contribuir para um alargar de horizonte e assumir as equipas de animação pastoral como uma estrutura, um órgão importante nas nossas comunidades para as fazer, ajudar a caminhar nessa abertura e docilidade aos dons do Espírito, porque é Ele quem, digamos, atua, mas é preciso atuar, ou melhor, para atuar tem que ter onde, e onde somos nós. Desejo-vos, depois, uma boa jornada durante este dia de sábado. A primeira intervenção será do Sr. Padre Rodolfo, dispensa completamente quaisquer apresentações, subejamente conhecido, um apaixonado destas coisas da ação pastoral e da pastoral em geral, muito envolvido na comunidade, nas comunidades, na comunidade diocesana e com o entusiasmo que sempre nos contagia. Portanto, deixo-vos ficar com a sua intervenção, que certamente nos ajudará então a perceber melhor o que são as equipas de animação pastoral ao serviço da Igreja Sinodal. Obrigado, Padre Rodolfo. Cumprimentava todos e cada um na pessoa do Sr. Dom Virgílio. Depois dizer-vos que é sempre bom ser o primeiro a falar, porque quem vem falar a seguir sempre pode acudir e corrigir aquilo que eu vou dizer. O Padre Jorge, porque além de sábio, está cheio do Espírito Santo. Eu vou pegar em duas partes, umas notas introdutórias, duas partes. A primeira, um bocadinho
em torno desta espiritualidade que a sinodalidade, porque já se falou tanto de sinodalidade e depois ver até mesmo a comunicação que o Sr. Dom Virgílio fez de lá do sínodo, aquela síntese, nós percebemos o que é sinodalidade. Agora, pegar aqui em algumas implicações pastorais que ela traz, e uma das quais as equipes de animação pastoral, mas que tem a ver muito com aquilo que tem faltado, penso eu, uma opinião pessoal, claro está, na ação pastoral, que é a dimensão da espiritualidade. Da espiritualidade não como vivência meramente a par da pastoral, não, mas a pastoral sendo e tendo também em si esta dimensão da espiritualidade cristã. E depois a segunda, dois aspectos consequentes que esta sinodalidade traz na vida pastoral, entre os muitos que poderiam ser ditos, mas que se referem ao concreto das equipes de animação pastoral, que depois o Padre Jorge explicará o que são, nas suas várias modalidades e configurações. De facto, a sinodalidade, e como introdução, da Igreja, e não só na Igreja, porque a sinodalidade traduz o modo de atuar, a identidade própria da Igreja como povo de Deus, a caminho, em todos os seus níveis de realização, a caminho deste mistério de comunhão, mas faz esse caminho na história. Então a sinodalidade não é uma opção, mas tem que ser mesmo algo necessário, essencial. Na filosofia, uma palavra do mestre, que é o professor Branco, dizia que a essência é aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que é. Tem que ser rápido, se for devagar não consigo dizer. E é mesmo a essência. A sinodalidade é esta dimensão essencial da Igreja. E nisto que fui estudando aos poucos, isso foi muito intenso ao longo do primeiro milénio. Até à regra pastoral de São Gregório Magno, isto foi intenso no primeiro milénio. E depois foi-se desvanecendo, foi perdendo algum fogo, pelo menos na Igreja do Ocidente. A Igreja Oriental continua, mas também muito reduzida à hierarquia, essa sinodalidade. Mas ela foi o grande dinamizador da vida da Igreja no primeiro milénio e nos primeiros séculos sobretudo. Apesar dos concílios, havia esta dimensão sinodal que ajudava a Igreja a caminhar, realizando a sua missão, mas para viver esta experiência de comunhão. E a sinodalidade hoje, o que é que ela faz? Ela apela à vivência do sacerdócio comum dos fiéis, como fundamento essencial do ser cristão. Ela aponta para a igualdade basilar dos batizados e a ampla participação de todos na vida eclesial. Não vou pegar agora naquele chavão todos, nem vou dizer, mas não é tudo, mas é dizer todos, na verdade, e é pela sinodalidade que não é um fim em si mesmo, já o repetirei mais à frente, mas é um caminho, de facto, é sínodo, mas é uma maneira de ser da Igreja. Na prática, a consciência sinodal, ela emerge da vivência de uma Igreja que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Exprime-se na procura comum, livre e participativa de caminhos ao serviço da evangelização, tendo em conta a construção do reino e sempre de forma encarnada. Porque sinodalidade jamais se pode separar de encarnação. Podíamos falar em enculturação, no outro dia a conversar com o Padre Samuel falou-se da exculturação, mas a encarnação, essa é a primeira forma do atuar pastoral e da nossa missão pastoral como Igreja. A sinodalidade concretiza então o modo como a configuração de comunhão, da experiência de comunhão comunional, se deve e tem de realizar na escuta comum do Espírito Santo, no testemunho ativo da fé, na corresponsabilidade dos membros e das comunidades, articulando isto tudo com os carismas, serviços e ministérios
próprios. E penso que isto é difícil de perceber, e esta resistência à sinodalidade que o Concílio Vaticano II veio trazer, o recuperar a sinodalidade, e que depois o Papa Paulo VI tanto insistiu, e os Papas a seguir a ele, tem muito a ver, o Padre Manuel Ferrão é que fez este estudo, tem muito a ver com esta recepção do Vaticano II, a difícil recepção do Vaticano II, que já quase passados 60 anos ainda não está de todo na mente, no coração e na vida da nossa Igreja e das nossas comunidades, não é? E por isso esta difícil recepção que ainda está a acontecer, com as resistências próprias de que falava o Padre Carvalheiro em tudo, também na recepção do Vaticano, tem impedido esta compreensão e este valor essencial da sinodalidade. Hoje a sinodalidade não é de todo um problema teológico, e documentos e textos e reflexões não faltam, mas dá-me a parecer que é sobretudo um problema prático, de enquadramento operativo, como é que se faz, e sobretudo é um problema que se torna maior com a necessária conversão de mentalidades. Se ela não acontece, está na base, tem a ver com um documento que foi escrito pelo Sr. Bispo, uma carta pastoral, uma nota pastoral, que falava da conversão pastoral lá atrás, não sei em que ano, a conversão pessoal como base da conversão pastoral, não é? E é esta conversão de mentalidade que até podemos mudar o estético, até podemos fazer mudanças quase que de etnografia pastoral, mas o registro continua a ser, o modo de atuar e de proceder continua a ser o mesmo. A sinodalidade tem a ver com todos os níveis da vida da Igreja, desde a local à paroquial e universal, e um desses aspectos da vida, ou da sinodalidade na vida paroquial, é a equipe de animação pastoral, que é uma forma muito concreta de ver essa sinodalidade. Outra delas, que já existe, são os conselhos pastorais e tantos outros órgãos de comunhão que na Igreja e nas comunidades existem ou devem existir, de participação, onde cada um com os seus carismas e com a sua formação, os seus dons, é capaz de servir. E sobretudo a riqueza das equipes de animação pastoral como expressão de sinodalidade e de uma Igreja sinodal está, por exemplo, nesta relação entre o ministério ordenado e os leigos. E de facto, obriga a que nós, ministros ordenados, padres, diáconos, que sejamos capazes de trabalhar, de nos escutarmos, de não ser simplesmente um grupo estratégico, mas ser um grupo de discernimento, de acompanhamento, onde se fortalece aquilo que é a vocação de cada um a partir do batismo. E eu acho extraordinário, pela experiência que faço também. Depois é esta concretização das equipes de animação pastoral, de superação do relativismo da opinião, porque existe o relativismo, não é? O subjetivismo, o relativismo que falava o Papa Bento XVI continua aí presente, um pouco em todos nós, e também dentro da vida da Igreja, onde às vezes queremos impor ditatorialmente a nossa opinião, e as equipes de animação pastoral ajudam, porque nesta escuta do Espírito e nesta procura comum e nesta diversidade ajuda a superar esse relativismo da opinião ou do ministro ordenado ou de um grupo de pessoas. E isso faz sobretudo quando nos confrontamos com a verdade revelada, não é? Quando percebemos que aquilo que o outro diz de diferente não é só uma opinião, mas é uma moção do Espírito Santo. E as equipes de animação pastoral, como expressão de uma Igreja sinodal, facilitam muito a superar a superficialidade de reagir ao momento, porque recebem de facto a orientação da Diocese, não é? Está em comunhão com a Igreja Universal, não é?
com Maria levantamos e continuamos o caminho, ou estamos de pé e continua agora no seu título, eu saber, é uma vergonha, mas não sei, o tema do ano, com Maria seguimos juntos. Exatamente, todos sabem. Agora, recebemos isto e depois a necessidade de perceber que a pastoral não é reagir às solicitações e aos momentos, mas é fazer deste desafio, encarnado na realidade concreta, aprofundando na história daqueles que connosco fazem humanidade, e revelando aí aquilo que o Senhor quer que seja revelado nesta construção da Igreja, né? E ser fiel no fundo àquilo que Deus nos pede, por várias mediações, também elas. Uma delas também esta da Igreja e do nosso Bispo e do Papa, e já temos aí um outro jubileu à porta. A sinodalidade supõe consciência histórica, que é muito mais que os diagnósticos da realidade. Trata-se de quê? De descortinar o que nos pede Deus através da história. Isto não tem nada de novo, é a leitura dos sinais dos tempos. A Gaudium et Spes 4 e 11 tanto fala. É ser capaz de detectar os condicionamentos presentes à luz do passado. É ganhar força e clarividência para denunciar as falsas evidências. As falsas evidências que superficialmente nos iludem. E sonhar um futuro diferente, e quando eu ponho aqui sonhar, não quer ser lírico, mas o sonhar é ser capaz de preparar o futuro de forma apaixonada. De forma apaixonada. E por fim, ousar tomar decisões. Depois de tudo isto, ousar tomar decisões. No fundo, a consciência histórica, e que deve ser uma das matérias das equipes de animação pastoral, porque não basta só termos este modo pastoral, que nos vem da Igreja Universal, que nos vem da Diocese, que brota do Evangelho, mas também temos que perceber e temos que, deixar passar a expressão, cozinhá-lo, ou confeccioná-lo, dito de outra forma, com aquilo que é a história concreta onde estamos. Eu já estive em vários pontos da Diocese e, de facto, estruturar a catequese no Alto Conselho de Arganil é completamente diferente de estruturar a catequese em Coimbra, não é? Por muitas boas que sejam as orientações que nascem do Secretariado Nacional, do Secretariado Diocesano. E então, a consciência histórica é perceber esta realidade, não é? E isso leva a que nós tenhamos que recompor nas unidades pastorais ou nas paróquias, a recompor este corpo eclesial e a missão que lhe dá sentido e que dá razão de ser, da sua existência. Uma paróquia existe para evangelizar, para ser construtora no reino, no mundo, na sociedade, ao serviço da pessoa, de cada pessoa ou de todas as pessoas. Agora, não basta ter uma visão, mas é necessário ter em conta também a realidade onde essa visão e essa missão se vão concretizar. E é esta consciência histórica que a sinodalidade nos exige, nos obriga, e depois que ajudará em muito. E as equipes de animação pastoral, depois na segunda parte falarei disso. A sinodalidade é ser capaz de se dar voz e vez aos que estão desencantados, desanimados e indiferentes na Igreja. Porque, infelizmente, não são só os que estão fora que são indiferentes à Igreja, que são a maioria, porventura. Agora, dói ver na Igreja, na comunidade cristã que somos, o desânimo, o desencanto e até a indiferença. E isso tem uma razão de acontecer. E a sinodalidade há de dar voz e vez, não para fazer das comunidades muro de lamentações, mas ser lugar de acolhimento e ser lugar também de cura. Dessa expressão bonita que o Papa fala do hospital de campanha.
E de facto há muita coisa que é necessário. Esta cultura da participação que leva depois ao acolhimento, à cultura do acolhimento. Não é nada que já não se esteja a acontecer na nossa diocese, não é? As equipes de acolhimento, graças à bendita pandemia, ou não, criaram-se as equipes de acolhimento, mas sobretudo esta necessidade de participarem. Falava do outro dia com um colega dizendo que o debandar que a pandemia provocou nas igrejas e nas nossas comunidades está a obrigar-nos a ir à procura, a ir buscar de novo as pessoas. Não é? Já não basta chamá-las, é preciso ir ter com elas. E isso é significativo de uma igreja que está, como o Papa fala, em saída. E de uma igreja também que tem que mudar para acolher. As pessoas têm que de facto sentir bem. Não é? Eu falo isso às vezes também com os colegas. Há 70 anos atrás, ou 80 anos atrás, salvo raras exceções, dizia-me um colega, numa paróquia a igreja era a casa melhor. Não é? A nível de conforto, a nível de tudo, salvo raras exceções. Hoje, muitas igrejas têm tudo menos conforto, menos... Eu acredito em mim, custava-me imenso, e custa hoje, celebrar com frio, por exemplo, custa-me celebrar com frio, paralisa-me tudo. Até o Pai Nosso me esquece. Até não sei com que mão me vou benzer. E estive lá em 5 anos em cima, e gostei muito, mas com muito frio. Eu lembro uma vez chegar à Cerdeira, celebrar missa de manhã, eram às 9 menos um quarto da manhã, exatamente. Lembro-me, quando saí depois já estavam menos 6 graus, não é? E de facto toda a gente estava agasalhada, mas eu era o único que tinha que pôr as mãos de fora, para dizer oremos. Doía-me, não é? Doía-me. A sinodalidade, ela deve criar, e tudo isto a propósito, porquê? Porque as igrejas hoje, de facto, têm que criar condições, não têm que ser salas de estar, nem salas ou formas de conforto ao ponto de provocar até o sono. Isso não é preciso, basta um padre falar, há sempre 2 ou 3 a dormir, ou mais. Eu não sei a percentagem de São João Batista, mas pronto, só para a Mielhada. Na Mielhada são 2 ou 3, acho eu. Isto também porque o som é péssimo, na Mielhada não ajuda a dormir. Tirando quando preside o Sr. Dom Virgílio, aquilo as pessoas... Mas sobretudo a sinodalidade, além desta cultura da participação, desta cultura do acolhimento, e as equipes de animação pastoral são uma das formas, entre tantas que existem, uma das formas, e dizia o Padre Carvalheiro, não é uma opção, é um caminho que se exige, que a realidade exige, não por causa da falta de ministros ordenados, mas porque essa é a nossa forma de ser igreja e porque essa é a única forma do ministro desordenado cumprir a sua missão. Não há outra forma. O Padre Jorge falará disso, com certeza. Mas é a sinodalidade, através das equipes de animação pastoral, pode ajudar a quê? A pôr fim à atrofiadora e degradante predominância do clericalismo. Penso que na nossa diocese não existe muito, mas que vai havendo aqui e ali, nos modos de agir, de pensar e de estar nas comunidades, e que é sempre alimentado também por alguns batizados que não são clero. Alimenta-se sempre este clericalismo e que traz a ilusão. A sinodalidade, pastoralmente, é uma interpelação à espiritualidade. A espiritualidade cristã é o modo crente de ser e de viver o discipulado, na abertura ao mistério de Deus, no acolhimento da sua presença, na docilidade à sua vontade, através da ação do Espírito Santo, na história e no coração de cada pessoa. É esta capacidade de ser discípulo de forma integral e não só parcial, na realidade,
e não na virtualidade. A espiritualidade não é deixarmos de pensar na terra para pensarmos só no céu, não é? Não é aquelas, às vezes, sem crítica, com todo o respeito, aquelas reações quase que lunáticas. Não, ela parte da realidade da espiritualidade cristã e atinge a pessoa toda. É um ir fazendo, um infiere, é o gerúndio, um caminho gradual e progressivo de conversão, um caminho criativo perante a novidade de que Deus vai sendo na história de cada um de nós e também da novidade dos acontecimentos e circunstâncias da vida e do mundo. Porque a espiritualidade, como a vivência da fé, não está aliada aos problemas do mundo. E há acontecimentos que me questionam, que me abalam. Há acontecimentos que me motivam. E depois Deus vai conduzindo, e quando eu sou dócil, Ele leva-me sempre por caminhos que eu não imagino porquê, ou não consigo ainda perceber o porquê. Por vezes não quero, mas por obediência os sigo. E por isso é criativo. É criativo. É um caminho onde se procura ser fiel, a espiritualidade, ao que Deus pede na relação com os outros. Àquilo que Deus pede na presença de cada um no mundo, com as suas interpelações cada vez mais complexas. É o caminho que Deus, ser fiel ao que Deus nos pede nesta capacidade de transformar, humanizando. É um documento muito bonito, a Redemptor Hominis, acho que estou a dizer bem isto, Papa São João Paulo II, o Redemptor Hominis, em que o Papa São João Paulo II, foi o texto que ele escreveu como programático, que ele dizia que é procurar em Cristo, e ele vai buscar isto, H. Spes 22, procurar em Cristo a resposta para os mistérios e também para o drama do ser humano. Ele é a resposta, porque Ele é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem sem deixar de ser verdadeiro Deus. E nele sabemos o que é e como havemos de ser humanos neste mundo. É esta espiritualidade, é este caminho de ser fiel ao que Deus nos pede, a disponibilidade para encarnar a novidade histórica, na qual o Espírito Santo também vai agindo, ou desafiando cada um de nós. E a Evangelii Gaudium do Papa Francisco é clara a perceber isso. Quando lá chegamos, já lá está o Espírito. Quando lá chegamos, Deus já está a atuar. Por isso a sinodalidade só pode ser vivida nesta forma, nesta espiritualidade, nesta fidelidade criativa à escuta do Espírito, através de muitas mediações, para descobrir o caminho a fazer, um caminho que fazemos juntos. Quais são as rupturas, quais são as opções a tomar e o que é que deve ser solidificado. Não é pôr em causa nem as verdades da fé, o Sr. Bispo dizia isso nesse vídeo lá do Sínodo, nem pôr em causa a revelação, muito menos a Igreja de sempre, a Igreja de Jesus Cristo. Agora, é este modo de ser Igreja, tem que ser de forma profética. E se atinge a espiritualidade tem muito a ver com esta forma de crer. O Papa Francisco fala muito de transformação epocal, e a primeira vez que o falou assim explicitamente foi no primeiro discurso que fez aos bispos italianos. E ele falava que leva a uma real crise de fé. Esta transformação de época não é uma época de mudança, mas é uma mudança de época que traz uma crise de fé. Porque aquilo que na verdade está em causa, e para mim penso que é algo que me preocupa muito, como cristão evidentemente, e como parco, ou como padre, é o que está em causa, o que é que significa Jesus Cristo hoje para nós, Igreja, e para o ser humano.
É aquela pergunta que sempre nos faz estremecer: e vós quem dizes que eu sou, que aparece no Evangelho? E hoje, quem é Cristo? Para nós batizados, para nós igreja, para nós cristãos, quem é Cristo? Para a nossa vivência crente, no aqui e no agora da nossa história, para além da religiosidade com que nós podemos viver a fé, às vezes pode ser mais etnográfica, com mais ou menos bricolagem, mas aquilo que me parece é que este encontro com Cristo, que tanto se insistiu e continua a insistir, também nos planos pastorais, e neste plano pastoral que temos, um dos eixos é levar os jovens, e não só eles, mas eles sobretudo ao encontro com Cristo, não é? Ajudar a que eles estejam na edificação da igreja, e depois ao encontro com Cristo, e depois o discernimento vocacional, esses 3 eixos, não é? É decisivo, porque tem muito a ver com aquilo que eu sou capaz. Se o que é que Cristo é para mim só depende dessa resposta, a humanização que esta sociedade em que vivemos precisa, mas também esta certeza que seremos salvos, apesar de tudo aquilo que nos possa condenar, seremos salvos. A crise da fé, porque hoje diz o Papa, leva a que nós tenhamos que mudar algo para que Cristo se torne mais visível, em que o encontro com Ele seja mais possível. E isso não estamos a conseguir. Então, como diz o Papa, não se pode fazer como sempre se fez. Isto a propósito da tal conversão. E as paróquias e as equipes de animação de pastoral vão ser farol, para que as comunidades, as unidades pastorais sejam desafiadas a novas formas de viver a fé, de testemunhar Jesus Cristo, de o tornar visível. Esta nova configuração que exigem, estas novas configurações da vivência da fé, do estar no mundo como igreja, do servir a pessoa e a sociedade, exigem criatividade e ao mesmo tempo fidelidade. São 2 palavras indissociáveis na pastoral. No modo de crer, na maneira de ser igreja, é esta conversão pastoral que volta a ter tão importante. E deixem-me só pegar aqui, e não quero criar polémica nenhuma, nem atingir nada nem ninguém. Mas quando estamos, ou pelo menos num encontro com os noivos, num dos encontros que tenho com os noivos, e falando nisso tenho um casamento que eu cato, não sou eu que vou casar, são eles. Penso que o Cid não falou disso, mas isto para dizer o quê? Pego nas orações, estamos a preparar a celebração, e gosto de pegar também nas orações que se vão usar para eles perceberem, não é? Pegar no ritual, nas orações, na oração, aquela que se faz a seguir ao Pai Nosso, vocês sabem qual é, nupcial, a bênção nupcial, exatamente, não deixa de ser uma oração. Estamos a pedir a Deus, não deixa de ser, não é? Mas é uma bênção, de facto é. A gente estende a mão e tudo. Agora, a gente põe, e vejam que hoje os noivos é tudo gente com formação basicamente superior. E estamos nós a tentar conversar com eles, o que é que eles entendem daquilo. Talvez me calhe todos a mim. Zero. É um esforço de explicar e de decifrar que temos quase que ir ao Adão e Eva. Porquê? Porque é uma linguagem muito própria, claro que sim. Agora, é falta de formação? Claro que sim. Mas isso chega para resolver o problema. Eu pego muito, até mesmo a visão teológica que está por trás de algumas orações, eu digo só de algumas, eu não quero criar polémica nenhuma com isto, mas acho que a Igreja exige, este Papa já deu mais às conferências episcopais essa capacidade de decidirem sobre os textos e sobre os rituais. Penso que não estou a dizer nada
que não seja correto, agora, sempre com a aprovação da Santa Sé. Agora, não fico sossegado só por dizerem eles não percebem, porque não têm informação, não fico sossegado com isso. Porque não, eu estou a referir ao casamento, porquê? Porque ao casamento vão muitas pessoas uma única vez à missa, é aquele casamento. E pode ser uma provocação, é um momento, é voltar à pastoral dos acontecimentos, que havia em França, a pastoral de Evenement, que nos anos 70 muito se falou. E hoje tem que ser assim, porque só os apanhamos aí. Só os apanhamos aí. Não é? Só os apanhamos aí. E outra coisa, só outro exemplo de que tem que haver mudança. Tem que haver mudança. É a forma, por exemplo, como a ação social está a ser feita na Igreja. A ação socio-caritativa, se quiserdes. Quer nas IPSS, quer nos grupos de ação socio-caritativa, quer na Conferência Vicentina. Nós não fazemos muito mais do que faz qualquer, lá na Milhada, há o CADES e há outros grupos que também fazem, e há a Roda Viva, está mais morta que viva, mas isso é outra coisa. Agora, não chega o assistencialismo. Numa IPSS, claro que está aberta a todos, mas não chega só o assistencialismo. Existe o quê? Claro, a construção da pessoa. A construção da pessoa. Esta conversão, que é consequência do desafio que a sinodalidade faz à espiritualidade cristã e depois tem a ver no concreto da pastoral, leva a uma real, livre e concreta disponibilidade, continuada, constante e humilde, para a conversão. Eu acho que sentimos todos, acho eu, é pessoal, a dor na distância entre aquilo que nos é pedido por Deus, diretamente, quando o escutamos, nas várias mediações, e aquilo que nos é pedido também através dos acontecimentos de Deus, onde Deus também nos fala, a distância que há entre aquilo que nos é pedido e aquilo que conseguimos viver e fazer. A mim dói-me sempre aquilo que é necessário fazer e aquilo que conseguimos fazer. Mas existe permanentemente, e isto exige o quê? Uma permanente e luminosa, quando digo luminosa tem a ver com o Espírito Santo, autocrítica. E concomitantemente uma correção fraterna. Não há conversão pastoral nem pessoal sem cada um dos agentes ter autocrítica, sempre à luz do Espírito Santo, evidente. Autocrítica e ao mesmo tempo com uma grande dose de caridade, porque a correção fraterna é algo necessário à pastoral, e não é por acaso que o Senhor os enviou 2 a 2. Era para ser sinal dessa comunhão e dessa comunidade. E esta correção fraterna que há de ser feita sempre na caridade. E nunca... E as equipes de animação pastoral são esse lugar primeiro, onde deve existir, e depois a partir daí contagiar toda a comunidade nos vários grupos e órgãos de comunhão a acontecer. É que façamos este exame de consciência, esta autocrítica e ao mesmo tempo a correção fraterna. Há que avaliar constantemente o que fazemos e as omissões que cometemos. Não é só avaliar o que fazemos, mas também aquilo que deixamos de fazer e poderíamos ter feito, de forma a corrigir tudo o que leva à falta de corresponsabilidade de tantos cristãos e de tantas comunidades, que são por enquanto assistentes, participantes assistentes. E fizemos os censos à prática dominical, que foram apresentados na abertura do ano, e, segundo sei, será publicado em breve também os censos de uma forma mais profunda e desenvolvida, e eles falam ali dos que participam, ou dos que vão à missa, que são praticantes assistentes, ou assistentes praticantes, mas depois era engraçado em cada comunidade dizer quais são os participantes, aqueles que participam na missão e na vida da Igreja. Há que, por isso, provocar para a conversão este diálogo pastoral e eclesial nas comunidades.
O Papa Paulo VI tem um documento, Ecclesiam Sua, um documento muito belo, e aquilo que ele fala sobre o diálogo eclesial, e que depois há de intra e depois há destra da Igreja com o mundo, com a pessoa, ainda não vi melhor, não sei muito, portanto, mas não vi melhor expressão sobre este diálogo que havemos de recuperar e revisitar para perceber o que é o diálogo pastoral, que é muito mais do que trocas de opiniões, é muito mais do que desabafos, mas é sermos capazes de perceber o que o Espírito e revelar não aquilo que eu penso, ou que eu acho, ou até aquilo que eu experimentei, porque o diálogo pastoral não é troca de iniciativas. Este diálogo pastoral eclesial é sermos capazes de verbalizar aquilo que o Espírito nos vai dizendo e aquilo que Deus quer que eu diga à comunidade e aos outros, como batizado, sempre de forma transparente, com retidão de coração e de intenção. Porque sem esta conversão, sem esta nova forma, este novo modo de crer, sem estas mudanças que a própria espiritualidade nos obriga, porque é interpelada pela sinodalidade, cria-se o que é um cristianismo de superfície. Nascem falsas espiritualidades, enfadonhas, peganhentas, e fica por adjetivação, fica por aqui, por comportamentos e critérios que não fazem a diferença. E lembra-me, uma das coisas que mais me tocou foi um jovem dizer que quando vai a uma igreja e ouve aquilo que dizem na televisão, às vezes meros diagnósticos sociais, meras constatações psicológicas, antropológicas, então não vale a pena ir lá. E ele diz isto assim com muita convicção, diz assim, quando a igreja está a dizer aquilo que toda a gente diz, é sinal que não está a ser igreja e, portanto, ela não interessa. E gostei muito de ele ter dito isso. Esta interpelação espiritual que a sinodalidade provoca traduz-se também, e por fim, neste primeiro ponto, na formação da fé, em vários níveis, de vários âmbitos. E a Diocese de Coimbra, já há muito, com a Escola Diocesana de Leigos e agora com a Escola de Teologia e Ministérios, com a Escola Diocesana de Música Sacra, com secretariados, com tantas e tantas formações dos movimentos, tem procurado fazê-lo. Mas, sobretudo, uma formação que cada vez mais consolida a consciência eclesial, a consciência de sermos igreja de forma madura e não infantil, atuante, marcada pelo essencial cristão, não é? Por uma capacidade de entrega, uma formação que leve a um testemunho que tantas vezes é de dor, volto a repetir, e difícil, que seja mesmo um testemunho, seja martiria, não é? Que seja capaz de cada cristão formar-se de tal forma que não tenha medo do sacrifício de ser igreja no mundo de hoje, com tudo aquilo, eu digo sacrifício, com tudo aquilo que é de dor, solidão e contestação, porque no final é isso que brota da Eucaristia que celebramos sempre. Não chega à catequese e muito menos às homilias. Temos tanta e tanta coisa, e esta proposta da Escola de Teologia e Ministérios, estão aqui alguns que são alunos e outros que já foram e terminaram, como ela é importante, mas ao mesmo tempo exigente. Mas depois também acho que há que recuperar este método que foi vivido, e alguns aqui estiveram ligados, ainda estão com certeza, à ação católica, mas este método que não é próprio da ação católica, Cardain é que o foi buscar aí, mas do ver, julgar e agir, esta capacidade de partilhar a vida, ao mesmo tempo de partilhar as emoções do espírito, de partilhar as decisões e de partilhar as ações. Por isso é que a sinodalidade obriga-nos. Nós não podemos deixar de refletir com verdade e clarividência profética e vontade de decisão sobre a realidade presente, sobre a configuração do ministério ordenado
quer nas tarefas da sua missão, quer no lugar das comunidades. As equipes, dizia há pouco, de animação pastoral, isso estou quase a terminar, obrigam-nos a ser padres segundo a vontade de Deus. Eu assim o entendo. Alguns já o conseguiam ser. E isto não tira ao sacerdote dor nenhuma, nem alivia o seu sofrimento, mas dá sentido, ajuda a ter sentido o seu sofrimento e também o seu gozo. Isto é muito bom de ser padre. A concentração da identidade do ministério ordenado na perspectiva pessoal desaparece, porque ser padre não é... Eu gosto muito de dizer que sou o parque da Unidade Pastoral da Mialhada, ou do Conselho da Mialhada, ou que sou parque da Diocese de Coimbra, porque acima da dimensão pessoal, claro que toda a gente conhece o Padre Pedro Miranda, é uma imagem de marca, não é? É verdade, toda a gente, aliás, andam em discussão fazer uma marca de órgãos com os órgãos Miranda. Se não toca, anda, não é? Mas isto para dizer o quê? Às vezes está demasiadamente... É o Padre Zezinho, é o Padre Toninho, é o Padre Guilherme, é o Padre... Centrado demasiadamente na pessoa. Aliás, vi outro dia um espetáculo do Padre Guilherme que pôs os seus bispos a dançar de manhã, bacalhau com grão lá nas jornadas. Eu não tenho nada contra, acho que foi até interessante, mas vi e fiquei escandalizado com uma noite de Halloween que ele foi animar. Então apareceu o vídeo, como se é capaz de misturar um grupo de jovens, de gente nova, vestidos de bruxas e de feiticeiros e com os foices da morte, e depois aparecer Ave Maria, Dominus Tecum, eu senti-me irritado, mas pronto, ele agora é conhecido em todo lado, e nós vimos nas imagens o Sr. Dom Virgílio a segurar a mitra, quando ele dava... Quem esteve lá diz que foi bonito. A autoridade e o poder sagrado canonicamente definidos, a equipe de animação pastoral pode ser uma ajuda fantástica a nós, ministros ordenados, a perceber que este poder sagrado e esta autoridade está em função do serviço. Nós já sabemos isto, o problema é vivê-lo. Do serviço, de aceitar, de acolher, de encarnar. Este poder sagrado e esta autoridade que às vezes nos fazem esquecer a pobreza a que somos chamados. A pobreza, porque é um voto também que nós fazemos. E esta entrega que não devemos regatear nem contabilizar. A entrega, porque quando o Senhor nos chamou, a todos nós, foi Ele que nos chamou, e a Igreja nos aceitou e reconheceu em nós a capacidade e veio credibilidade e verdade neste discernimento, foi para a entrega. E estes calculismos da entrega e dos sacrifícios que fazemos é profundamente, deixem usar a palavra, degradante e obsceno na vida de um padre. E as equipes de animação pastoral ajudam a perceber e ajudam a viver de outra forma esta autoridade e o poder sagrado. Como os critérios vocacionais, porque todos nós batizados, porque fomos chamados, somos permanentemente convidados e temos necessidade de ver aquilo que somos, se estamos a ser fiéis ou não àquilo que Deus nos pede, é esse chamamento originário, mas que depois permanece. Não é só uma questão vocacional de ir para o seminário, não. Todos os dias há um sim que se faz muitas vezes, em muitas coisas. E a equipe de animação pastoral, ajudando-nos a ser padres, a viver o ministério ordenado, ajuda-nos também a viver melhor a obediência e a viver de forma mais harmoniosa, ou cada vez mais harmoniosa e equilibrada, a sexualidade, a nossa fidelidade,
em tantas outras coisas. E, no fundo, a equipa de animação pastoral pode ser, e será de certeza, uma das formas de pôr fim ao clericalismo, que há pouco falava, e à real compreensão da hierarquia, também como organização do serviço que a Igreja tem, sem excluir as outras missões, ou a restante missão que a hierarquia tem. Mas ela, mais do que uma escada de poder, mais que uma escada de poder, é, sobretudo, uma forma de servir a pessoa e a sociedade por vontade do Senhor. Voltando agora para a segunda parte, e assim de uma forma muito concreta, 2 aspectos muito simples sobre a sinodalidade. Um deles é ser capaz de as equipes de animação pastoral que estão ao serviço de uma igreja sinodal, ou que são expressão de uma igreja sinodal, serem capazes de escutar a fé, o sentido de fé, o sensus fidei, naquilo que é o sentido da fé dos crentes. É este discernimento de dizer sobre os caminhos de maior fidelidade ao Evangelho, de distinguir entre o essencial e o acidental na vivência crente do dia a dia, porque estou convencido que eu muitas vezes, não sei se nós, andamos a dar respostas a perguntas que ninguém fez. Andamos a dar respostas a perguntas que ninguém fez. É esta capacidade de procurar as opções pastorais mais pertinentes e adequadas, o sentido da fé, da comunidade e dos crentes, nos ajuda a alcançar, de fomentar a clarividência e disponibilidade perante as questões que estão fora do adro da Igreja. É esta ilusão de que tudo o que se passa na sacristia, até o guarda-vento, é que é realidade. E alguns ainda vão até o adro da Igreja, não é? O pátio dos gentios falava Bento XVI. Mas a maioria está no da vida e dos problemas da vida, fala-se aonde? No café que está à frente à Igreja. Ou noutros âmbitos, não é? E para servirmos a pessoa, e para levarmos Jesus Cristo, e para trazer a pessoa ao encontro com Cristo, ou para provocar esse encontro, não podemos ficar reféns, ou a porta da sacristia ou da igreja não pode estar perra. Não pode estar perra. É na prática sinodal que o sentido da fé dos crentes, enquanto capacidade ativa de discernimento espiritual, intuição crente, fiel à Igreja, encontra caminho normal e indispensável de comunicação. A sinodalidade revela que a Igreja sabe escutar todos os seus filhos, sabe e tem de escutar todos os seus filhos. Claro que tal exige tempo, o tempo do espírito, mas também o tempo humano, exige a paciência, exige a profundidade, exige esta capacidade de interpretar. Aquilo que muitas vezes nos é dito é muito mais do que as palavras representam. Há tanto que está por trás. E um segundo aspecto de concretização pastoral que a sinodalidade provoca nas equipes, e as equipes de animação pastoral hão de captar este sentido da fé, para tudo aquilo que vos disse, e depois algo que o Conselho Pastoral Diocesano já durante longo tempo debateu e fez um documento, que pode ser consultado não sei onde, mas eu tenho, sobre, eu não gosto muito das lideranças, eu não gosto muito do termo líder, não gosto muito, lembra-me sempre a Coreia do Norte, o grande líder, mas pronto, passo isso, mas dos animadores e daqueles que servem a comunidade cristã, e a partir da comunidade cristã servem a sociedade e a pessoa. E esta tarefa de fazer nascer, preparar e acompanhar novos carismas, novos serviços, e a serem assumidos por pessoas também novas. Isto vem lá no documento, mas é uma exigência. Claro está que esta animação,
esta coordenação, esta responsabilidade das comunidades nos vários setores, para além de todos os outros serviços, exige que pessoas competentes, inspiradoras, isto é o básico, que se manifestem, ou que manifestem um testemunho de vida, sensíveis à celebração da fé, com simplicidade, verdade e igualdade, capazes de dar orientação, de acompanhamento fraterno, atentos ao discernimento, pessoas maduras na sua identidade pessoal, humana e também cristã, com consciência desta autonomia laical, que não é emancipação nem independência, com criatividade, mas, sobretudo, que sejamos capazes de ir à procura mesmo. É um trabalho que demora muito tempo, volto a dizer, é preciso muita paciência. Agora, as equipes de animação pastoral não podem ficar reféns, e desculpem lá, da mediocridade de 3 questões: quem, como, onde. Já não digo mais nada. É porque isto é uma fuga para a frente, não há ninguém prontos, ficam sempre os mesmos. Claro que temos que respeitar, não sei se está aqui alguém de Ventosa, o Senhor Amado, fã incondicional do Padre Pedro, e se ele tivesse, o Senhor Amado, o sacristão de Ventosa, ele já ajudou à missa a Melquisedeque, quando ele fez a missa nova. O Senhor Amado, eu sou o 19º parco que ele serviu, 17 já morreram. E diz-me isto com um sorriso assim na cara, assim, pronto. Agora, claro que o Senhor Amado é um homem que já tem uma idade, tem 90 anos. Há 73 anos que é sacristão, ou 74 anos. A gente já tentou substituí-lo, até já lhe fizemos uma festa. E ele ficou tão contente que continua. Claro que o Sr. Amado é um homem que todos os dias vai à igreja visitar o maior amigo dele. É um homem, um santo, e que temos que respeitar, e ele há de ficar lá até o fim. Ele diz que nasceu na igreja, houve algum parto natural lá, não sei o que se passou, e quer morrer na igreja. Claro que às vezes apetece dar-lhe assim um encontrãozinho, desculpa, pronto, mas não dou. Porque é um senhor muito preso a um conjunto de coisas. Agora, claro, como comunidade já estamos a pensar. E já temos, aliás, como comunidade, que o vá substituir. Eu lembro-me quando foi essa festita que fizemos, houve essa festita, que lhe pusemos lá um quadro, ele parece aquela coisa dos Simpsons, da central nuclear, como é que ele se chamava? E então, fizemos essa homenagem. Ao outro domingo, a pessoa que eu estava indicada para ir, foi lá, e quando eu entro, chego à igreja, disse: já lá está, pronto, é o Antonino. Ele também gosta muito do Zé Laranjeira, do diácono Zé Laranjeira, o senhor Amado. Fica-lhe tudo no nome, o Amado, fica-lhe tudo no nome. Escuta das profecias alheias. E termino, isto é a conclusão. A sinodalidade não é fim em si mesma, repito, mas caminho de vida ao serviço da missão da Igreja. A sinodalidade é um instrumento. Assim como a Igreja também é instrumento. Não tínhamos de ter ilusão. Tudo o que se dialoga, escuta e afirma tem de estar no horizonte do anúncio do Evangelho, no encontro integral de cada pessoa com Cristo. Claro, há pressupostos básicos da consciência cristã eclesial que são irrenunciáveis. A Igreja não é pura e simplesmente o lugar, mas sim o sacramento. O Remanescência 1 começa logo. É instrumento. Por isso as fronteiras, sejam elas doutrinais, sejam elas disciplinares, porque há fronteiras entre nós, já não falo das territoriais, porque essas são dinâmicas, e agora a Diocese acabou agora de fazer, e foi um trabalho bem de base dos conselhos pastorais, arciprestais, do clero, de muita gente, esta configuração das unidades pastorais e dos arciprestados, que é uma coisa dinâmica, claro está. Por variedíssimas razões pode ter que mudar. Agora estas fronteiras,
as doutrinais, as disciplinares, aquelas que são devido ao carisma, à cultura, elas não delimitam ou condicionam o amor e a ação de Deus, da qual nós somos instrumentos. As fronteiras são sempre organizações dinâmicas, sejam elas quais forem. O pensamento evolui, a sensibilidade e a forma de estar também. Do outro dia, um dos primeiros casamentos que eu fiz, os noivos foram lá mostrar-me o casamento, portanto, foi há 23 anos. Há 23 anos, exatamente. E eu digo assim, e que cromo que eu era! Lembram-me disso? Em Nogueira do Cravo. Nós vamos crescendo, vamos evoluindo. E isso não impede de sermos amados. Depois, ser discípulo passa, e a Igreja, a comunhão, a comunidade dos discípulos e as equipes de animação pastoral hão de ser também discipulares. O ser discípulo passa pela vivência autêntica e coerente do amor de Deus. E este amor de Deus leva-nos ao amor ao próximo. Daqui depende a credibilidade e a verdade da missão eclesial, por meio do testemunho para com todos. O ir às periferias, que fala o Papa Francisco, escutar até as profecias alheias, as questões, as contestações e as expectativas e as frustrações de tantos, que são a maioria, que não estão no centro das comunidades e que não são participantes. Alguns até podem ser praticantes, mas não são participantes. E ser capaz de escutar essas profecias alheias, ver no outro, que é diferente e também indiferente, uma interpelação de Deus. E as equipes de animação pastoral podem ser, por variedíssimas razões que são muito fáceis de constatar, e penso que o Padre Jorge, depois de explicar o que são as equipes de animação pastoral, todos perceberemos melhor isto, são um instrumento fantástico para perceber estas interpelações, de ir às periferias e perceber isso. A sinodalidade pede-nos, por fim, pureza na visão, libertar-nos das miopias que tantas vezes não nos fazem ver nítido, abertura de coração e, sobretudo, um grande desejo de sermos fiéis a Deus e sermos fiéis ao amor à pessoa que Deus ama, porque só podemos amar a Deus se amamos aqueles que Ele ama.